trazer aqui para vocês as distributivas e redistributivas. Gosto muito desse tipo de política, essa classificação de Lowy, né? E que eu vou trazer algumas curiosidades aqui nesse tipo de políticas públicas. As distributivas, quais são políticas públicas distributivas? Alocação de recursos de forma concentrada, grupos específicos, custos absorvidos por toda a coletividade. O que é uma política pública de acordo com Lowy? Lembrando que nós estamos levando em consideração Lowy, né? Theodore Lowy, ele que foi o criador dessas tipologias. Nós vamos ter vários outros autores que vão estabelecer, classificar, criar tipologias políticas públicas, mas Lowy, como eu estou citando aqui, é um dos principais, se não for o principal, quando aborda esse tipo de situação. Por isso que eu estou abordando, por isso que o conteúdo de vocês vai trazer essas questões de tipologias. Quando ele apresenta essa situação de políticas públicas distributivas, ele tem o seguinte, que o governo, ele muitas das vezes propõe políticas públicas que ela não tem como uma finalidade diminuir desigualdade, mas ela tem uma finalidade de atingir a maior quantidade de pessoas possível e que aquele orçamento ele aquilo que vai ser distribuído, né, o valor que o governo arrecadou, ele foi arrecadado de toda uma coletividade. Não tá tendo um efeito soma zero. Não está tirando de uma determinada categoria e levando para uma determinada categoria. Que essa característica é uma da redistributiva, e eu vou falar já dela. Mas vamos continuar aqui na distributiva. Distributiva, então, é quando o governo, um exemplo, ele faz o asfalto, cria asfalto, por exemplo, Planaltina DF. Lembro quando chegamos aqui em 1990, em 1986, quando meus pais, a gente morava em Taguatinga, chegamos em Planaltina, na rua que nós morávamos, nem asfalto tinha. E devia ser uma grande realidade da maior parte das ruas aqui em Planaltina DF. Hoje, graças a Deus, todas as vias são asfaltadas, a não ser, né, algumas áreas mais afastadas em que o asfalto está chegando. Quando o governo asfalta, o que ele está fazendo? Alguém questiona, e isso é muito bom a gente tratar esse ponto. Alguém questiona quando leva asfalto em geral? Não, as pessoas ficam felizes, porque vai diminuir poeira, vai melhorar a mobilidade das pessoas, vai melhorar questões logísticas. Então, isso são políticas públicas distributivas. Essas obras, por exemplo, de infraestrutura em determinado local. Porque você vai ter uma grande quantidade de pessoas que vão ser atingidas e vão ser beneficiadas com essa política pública. Então, isso é uma política pública distributiva. É o governo pegando ali do orçamento e distribuindo, trazendo benfeitorias que vão atender a maior quantidade de pessoas e que geralmente não vai ter questionamento sobre esse gasto. Tá? Questionamento que eu estou falando, gente, no sentido, não que, por exemplo, pode uma obra dessa ser questionada? Pode, se tiver um superfaturamento, se tiver um gasto excessivo com uma simples ponte. É claro que isso vai ter um questionamento, mas isso seriam exceções, tá? Estou falando aqui nesse aspecto de regra. Aí eu vou pular aqui para redistributivas e ainda já eu vou voltar nessa questão de distributiva também, nós vamos tratar as duas juntas. Inclusive na questão que vocês vão fazer já. As políticas públicas redistributivas, direcionamento consciente de recursos de um grupo ou camada social a outro grupo, ou seja, é o tal do efeito, né, jogo soma zero. É quando o governo tira de uma determinada localidade e manda para uma determinada situação. O governo, um dos princípios, né, é sempre verificar as questões de equidade, né? Um exemplo clássico quando a gente fala de política pública redistributiva é as cotas raciais, cotas sociais. Quando o governo utiliza disso nas universidades públicas, nos ingressos, utilizando sistemas de cota, ele está tirando, teoricamente, vaga, que a maioria dele que ia para brancos, que a maioria era branco, ou a maioria era de escola de ensino superior, escola privada, né, ensino básico. A UNB já chegou a ter momentos de 85% dos ingressantes eram de escolas privadas. E, ao mesmo tempo, 70% das escolas
de ensino médio no DF eram escolas públicas. Então, ou seja, chegou um momento que quem determinava políticas públicas nesse sentido falou, opa, peraí, quem são os alunos que estão formando, que nós estamos formando, nós, Universidade de Brasília? Então, nesse aspecto, esse é um efeito soma zero. As vagas, elas estavam indo, a maioria, para alunos de escola privada, e aí cotas sociais. Quem fez o ensino médio, escola pública, eu não sei exatamente como é que funciona, né? Essa questão, essas regras, mas acredito que a pessoa tem que estudar a escola pública no ensino médio para poder disputar as cotas, né, as vagas públicas da universidade, as universidades federais. Inclusive, a UNB foi uma pioneira nesse aspecto de adoção de cotas. Isso é uma política pública redistributiva. Então, um aspecto muito importante, uma característica que nós vamos abordar aqui na política pública redistributiva é quando as ações do governo, políticas desse tipo, ela tem como uma finalidade diminuir a desigualdade, geralmente. Tá? Geralmente, ela vem com uma questão de diminuir a desigualdade. Então, ela é paga, ela é financiada, digamos assim, por uma determinada categoria. E esse dinheiro está sendo retirado, teoricamente, eu vou tratar assim, não é algo engessado, está sendo retirado de determinada categoria e indo para outra categoria. Tá? Eu vou dar alguns outros exemplos. Que, inclusive, como um bom exemplo, e eu fiquei até triste em relação, vou dar até esse exemplo, vou até falar exatamente o que aconteceu. Uma vez eu lendo preparando alguma das aulas, eu fiz uma leitura para saber, vendo, né, os exemplos de políticas públicas distributivas, redistributivas, entre outras classificações, e aí eu me deparei que um autor ele classificava o programa Bolsa Família como uma política pública distributiva. Um outro autor, depois eu fui ver, falava que o programa Bolsa Família era uma política pública redistributiva. Falei, opa, está com algum problema, né? Mas, enfim, eu vou explicar para vocês já qual é esse tipo de política. Antes mesmo, eu estava, na época, fazendo um cursinho, e aí, eu não vou falar o nome do cursinho, eu cheguei a fazer essa pergunta ao vivo, no chat, estava tendo uma aula ao vivo no YouTube, e eu fiz essa pergunta ao professor. Professor, o professor era de políticas públicas, obviamente, a aula era sobre políticas públicas, e eu perguntei, professor, o Bolsa Família é uma política pública distributiva e redistributiva? O professor respondeu para mim na hora, sim. E aí, inclusive, teve uma divisão no chat. Alguns alunos defendendo distributiva, outros redistributiva. O professor chegou a me explicar, Rafael, uns autores dizem que é distributiva, outros redistributiva. Então, na verdade, ela é as duas. Ele chegou a me falar sobre isso, tá? E, com todo respeito ao professor, não, está errado, tá? Política pública desse tipo, que atende a uma questão de distribuição de renda, como é essa política pública do Bolsa Família, ela é redistributiva. Redistributiva. Por que é uma política pública redistributiva? Muitos acham que é distributiva, tá? Mas ela é redistributiva, eu explico por quê, em cima dos conceitos que eu acabei de falar. Quando o governo ele resolve destinar um valor, né, um salário, uma renda, melhor dizendo, uma renda às pessoas que não têm, a uma determinada classe, ele está contribuindo, combatendo, né, uma desigualdade social? Sim, ele está combatendo. Tá? Isso é uma primeira característica. São políticas públicas para você... veja que não está atendendo a toda uma sociedade, mas está atendendo uma classificação específica, um grupo de pessoas, daquelas pessoas que não têm renda, ou têm uma renda até determinado valor, que têm direito. Enfim, as pessoas que têm direito. O objetivo, então, é levar renda àqueles que não têm. Tá? Então, já é um grupo específico de pessoas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém questionar essa política de distribuição de renda, de saber assim, né? É um absurdo, fulano de tal está fazendo um monte de filho só para receber o Bolsa Família, ou eu já escutei assim também, as pessoas nem querem trabalhar, porque para que vai trabalhar sendo que recebe
um programa de assistencialismo do governo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém questionar isso, né? Ah, esses governos com muito assistencialismo, com muitos programas nesse sentido, deixam as pessoas preguiçosas. Essas pessoas questionam, não é um tipo de questionar, ainda que possa ser a minoria das pessoas, mas é um tipo de questionamento. Você sabe por que se questiona isso? Porque, teoricamente, os programas de assistencialismo, você está... geralmente o governo ele arrecada em cima das produtividades, não é isso? É uma das formas do governo arrecadar, em questão produtiva. Quando uma pessoa recebe um Bolsa Família, ela é uma pessoa que teoricamente não produz. Então, está sendo retirado o orçamento de quem produz, que geralmente quem questiona isso é uma pessoa que trabalha, pessoa que às vezes tem 2, 3 empregos, e sabe que tem pessoas que estão recebendo benefícios sem produzir. Então, teoricamente, é um dinheiro que é retirado de quem produz, tá? Teoricamente sim, tá? O governo arrecada, né, muito imposto, enfim, mas em cima das produtividades. E esse orçamento ele vai para quem não produz. Então veja que é o efeito soma zero que eu apresentei no conceito das redistributivas. Então por isso que essa política pública de Bolsa Família e todas as de assistência social, elas visam combater desigualdade e elas retiram de um setor para dar a outro. Então isso é uma política pública redistributiva. Vocês podem ter certeza absoluta que a política pública, essas de assistencialismo, principalmente Bolsa Família, é uma política pública redistributiva, porque existe o efeito soma zero, existe o questionamento de uma determinada classe em relação a isso. Você está retirando de um local e entregando a outro e está combatendo desigualdade, certo? Então,